Então a pessoa começa a pensar, né? E se acontecer um acidente? E se a vida, se minha casa, se minha família, e se tudo acabar? Como é que eu vou ficar? Né? Claro que esses pensamentos não vêm de nós mesmos, vêm da dominação dos deuses, né? Então, gente, eu quero mostrar para vocês que tudo isso é espiritual, que tudo isso é reino das trevas, né? E por que que essas coisas acontecem então? Simples, é fácil da gente entender. Jeová disse assim, ó: eu coloco o mundo no coração do homem. Então, Jeová ele fez uma ilusão tão grande para os homens acreditarem que é assim, ó, ele coloca na nossa cabeça que, minha família é minha, né? Ah, a minha casa é minha, ó, eu moro nesse lugar aqui, é tudo que eu tenho. Na verdade, a gente não tem. Na verdade, nós somos peregrinos, né? Na verdade, o nosso lugar, o nosso lar verdadeiro não é aqui, é na glória, né? Então, Jeová coloca realmente o mundo no coração do homem, e coloca a tal ponto que tudo aqui torna-se de muito valor, né? Eu acredito que essa seja a maior obra de Jeová. Ele instituiu a lei, a bênção da lei é a prosperidade, e quando a pessoa se torna próspera, ela ama o que ela tem, né? Então, eu acredito que isso aí seja realmente a maior obra de Jeová. Próspera em todos os sentidos, tá, gente? Porque, né, não falamos apenas de dinheiro nesse caso. E aí, quando a gente olha para as palavras de Jesus, a gente vê Jesus dizendo assim: olha, se alguém não deixar mãe, pai, irmãos, filho, terreno, casa, por amor de mim, não é digno de mim. É nesse sentido que Jesus está falando, né? Olha, não coloca isso no seu coração. Não deixa essa ilusão entrar na sua vida. Isso é só ilusão, isso é bem passageiro, né? Olha, por mais feliz que você seja no seu casamento, você precisa entender que não é uma coisa eterna, é uma coisa que é terrena. E o que é eterno é aquilo que Cristo preparou para nós na glória, né? Entre todas as outras coisas, né? Eu usei o casamento porque foi o primeiro exemplo que me veio à mente. Mas vamos lá. A gente precisa realmente se libertar da ideia, das amarras, né? Que nos prendem aqui. E eu vou contar uma coisa para vocês que talvez para algumas pessoas pareça assim uma coisa bem pequena, né? Mas foi uma experiência que eu tive e se abençoar uma pessoa só, a minha experiência, eu já vou ficar feliz, né? Quem me conhece de perto sabe que eu tinha um cachorro, na verdade eu tinha dois, né? E um morreu. E esse cachorro, que se chamava Paçoca, era um cachorro muito lindo e que ele era muito apegado comigo. E ele ficava literalmente no meu pé, me fazendo bastante companhia. E apesar dele ter ficado comigo pouco tempo, acho que no máximo um ano mais ou menos, ele era muito querido. E no dia que ele, horas antes dele morrer, né, vamos dizer assim, ele estava deitado perto aqui de um pezinho de jabuticabeira que eu tenho aqui no meu quintal. E quando ele deitou lá, já me veio a mente de que ele ia morrer. Já me veio, né, assim, olha, ele tá morrendo e é isso, né? E aí na hora meu marido tava
Nossa, vamos correr, vamos correr. Eu falei pra ele, não, calma, que agora já foi o que tinha que acontecer. E ali, naquele momento, eu senti muito, muito forte o diabo no meu cangote, me dizendo assim: ah, você tá triste porque ele morreu? E se fosse uma pessoa da sua família? E se fosse tal pessoa? E se fosse tal pessoa? Ele estava me tentando a ficar com medo de que alguém próximo a mim morresse, né? Eu não sei se vocês conseguiram entender aí o que eu quis explicar, mas por causa da morte do meu cachorro, o inimigo usou essa situação para tentar me escravizar. Essa era a intenção quando ele falou isso. E naquele momento, eu discerni que aquele pensamento era uma tentação do inimigo, e eu falei assim: olha, se acontecer, vai acontecer, eu vou sofrer, eu vou chorar, mas a vida é isso. A nossa vida terrena é isso, a morte faz parte dela. E eu falei assim: o que eu não posso é viver com medo, porque o medo é um fardo muito grande. Nós não podemos aceitar medo na nossa vida, porque o medo escraviza. Bom, e aí, gente, uma das coisas que o medo faz, que é muito claro, daqui a pouquinho eu vou até dar um exemplo sobre isso, é que, vamos dizer assim, você tem que passar por um caminho, você tá no seu caminho ali de todo dia, você tem que passar por um caminho, de repente vem o medo, e o medo coloca para você ir por um outro caminho. Olha, eu vou te dar uma fuga. Vai por ali que você escapa. E aí você não passa por aquele caminho onde você teria que passar. Você vai e obedece o medo, né? Você vai e toma uma outra rota, uma outra direção, faz um atalho, né? Pega um atalho. O medo, ele sempre vai oferecer uma fuga, sempre. E aí, a pessoa que está sentindo aquele pensamento perturbador, ela pode escolher se ela quer obedecer o medo ou se ela prefere obedecer Jesus Cristo, certo? Existe a escolha. Apesar do pensamento ser uma coisa forte, apesar do pensamento ser uma coisa que impulsiona, né? Quando a gente entende que o medo é uma coisa espiritual, a gente percebe que existe uma escolha. E aí, a palavra diz o quê? Olha, resiste o diabo. O que vai acontecer se você resistir o diabo? Ele fugirá de vós. Mas e se você começar a obedecer ele? Bom, cada vez mais ele vai dominar. Essa é a questão. Se você ceder, ele vai dominar, com certeza, né? Então agora a gente vai ver um exemplo. Lucas capítulo 22, versículos 54 a 62. Lucas 22, do 54 ao 62. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. Ah, não, é isso. E Pedro seguiu de longe. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou-o, dizendo: Mulher, não o conheço. E, um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles? Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também. Este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando seu senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora,
chorou amargamente. Então, olha só, gente, o que a gente pode aprender com tudo isso aqui, né? Pedro andou com Jesus, ele amava Jesus, ele ficou 3 anos aprendendo com Jesus. E no momento que ele foi tentado pelo medo, ele preferiu obedecer quem? O medo, né? Eu tenho certeza, mas eu vou falar com toda a certeza do mundo que a seta falou na mente do Pedro o seguinte: Pedro, se você falar que você conhece Jesus, você vai morrer. E o medo que ele sentiu foi tão grande, mas tão grande, que ele preferiu negar Jesus para escapar da morte. Eu tenho certeza que foi isso. Não é outra razão, gente. A razão de Pedro ter negado a Cristo foi medo da morte. E aí, a minha pergunta é: mas será que o medo tinha razão? Será que o medo falou a verdade para Pedro? Será que o medo fez Pedro tomar a atitude certa? Será, né? Será que estava certo tudo aquilo? Bom, os irmãos que nos acompanham aí há mais tempo já presenciaram um estudo onde a gente falou sobre João capítulo 7, né? E João capítulo 7 é aquela situação onde Jesus está no meio dos irmãos dele e tal, e Jesus fala da hora da morte, né? Ele fala assim: olha, a minha hora não é agora, a de vocês é qualquer hora, né? Então ele mostra para nós que aqueles que creem em Jesus Cristo, assim como o próprio Jesus Cristo, tem um momento certo, tem um momento determinado para a morte. E assim, será que Pedro morreria aquela hora? Eu acredito que não, né? Por quê? Pedro, pelas minhas contas, mais ou menos, ele teve aí uns 30 anos de ministério. Então, uns 30 anos de ministério, pensa comigo. Quantas pessoas ouviram falar de Jesus através da vida dele? Com certeza muitas, né? Será que Deus, o Pai, seria injusto de deixar essas pessoas sem receber o evangelho? Creio que não, né? Então, como fica claro lá em João capítulo 7, a, a nossa morte, né? Vamos dizer assim, Jesus, ele é Senhor até do nosso momento, da nossa morte física. Por quê? Porque ela só acontece quando nós terminamos a nossa carreira, quando nós cumprimos a nossa carreira, como Paulo falou. Então, Deus com certeza não seria injusto de deixar as pessoas sem receber o evangelho, permitindo que Pedro morresse naquele momento, no momento da cruz lá, né, com Jesus. Mesmo porque também o próprio Pedro não estava formado ainda como discípulo de Cristo, né? Então Deus, o Pai, não deixaria isso acontecer. Logo, a voz do medo é uma voz mentirosa, né? Quando ela fala, olha, você vai morrer, na verdade, ela não tá querendo que você se livre da morte, ela só tá querendo escravizar. É o único objetivo dela, né? E aí, gente, o que que aconteceu? Pedro fugiu, né? Daquela situação. Pedro, você conhece Jesus, você conhece aquele homem, eu te vi com ele. Não, imagina, eu não conheço ele, não, não. Ele fugiu, por quê? O medo faz isso, né? O medo traz olha, se você fizer isso, você vai fugir. Vai fugir do quê? Da morte. Não, não, não vai lá não, que ali tem a morte, né? Não, então eu vou por outro caminho, peraí, eu vou, né? Então, o medo faz isso, tá? O medo sempre apresenta uma fuga para as pessoas, né? Olha, se você ir por aquele outro caminho, vai ser melhor. E aí pode ficar a dúvida, né? Poxa, mas parece que para algumas pessoas é mais fácil do que para outras, né? Aparentemente é sempre assim. Sempre para outra pessoa é mais fácil. Eu lembro de uma vez que eu sentei na frente do meu pai e falei para ele assim: "É fácil para você?"
porque parece, porque para mim não é fácil, né? E nunca é fácil, nunca é fácil. E eu descobri isso em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Olha que palavra consoladora. Vamos ler lá. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Porque, mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora, combates, temores por dentro. Gente, olha o que Paulo fala. Por fora combates, temores por dentro. É impressionante ler isso sobre Paulo, né? Porque a gente olha para o que a palavra diz a respeito dele, vê como ele é firme em Cristo, como ele, né? Enfim, por aqui a gente percebe que não é fácil para ninguém. Por quê, gente? Por causa da nossa natureza carnal. Por mais que Paulo fosse Paulo, ele era carnal também, né? Ou seja, qual é a questão, gente? A questão não é se a gente é tentado pelo medo. A questão é a nossa reação diante da tentação. Quem é que a gente vai obedecer? O medo ou a fé? Né? Essa é que é a questão. Então, tentados, a gente vai ser tentado, sempre. Enquanto a gente estiver na nossa natureza corruptível, o nome já diz, corruptível. Ela foi feita para isso mesmo, foi feita para tudo que é ruim, inclusive para ser sujeita aos deuses, sujeita aos anjos caídos. Então, nós vamos ser tentados sempre, né? Até o último dia. Mas a questão não é se a gente é tentado ou não. A questão não é se é difícil ou fácil, e que não é fácil, né? A questão é quem nós vamos obedecer. Nós vamos obedecer Cristo quando ele diz negue-se a si mesmo, ou nós vamos obedecer o medo? Quando ficar nos ameaçando, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. Gente, eu sou perita nessa ameaça. Por muitos anos eu ouvia o inimigo dizendo para mim: eu vou te matar, eu vou te matar. Eu lembro que um dia a gente estava aqui em Joanópolis e a gente estava aqui só passeando porque meu pai ia fazer um culto ali na casa do pastor Zé Antônio. E ele estava pregando sobre a morte, ele estava pregando o que a gente vai falar daqui a pouquinho. E ele citou o meu exemplo na hora lá do estudo bíblico, né? Para ele falar assim: olha, eu nunca vi alguém tivesse tanto problema com isso quanto a minha filha. E aí, na hora que ele falou isso, bem naquela hora o inimigo estava falando na minha orelha: eu vou te matar. Por quê? Eu já estava com vontade de levantar e dar meu testemunho. E o inimigo me ameaçando, tipo assim: olha, se você der o seu testemunho, eu vou te matar. Pois eu levantei e falei. Eu tava assim, a minha carne, ela tremia. Eu não tremia de medo da morte, mas eu tremia de que aquele demônio tava fazendo eu tremer. Mas eu falei o que eu precisava falar e depois daquela tentação, daquele momento, nunca mais eu ouvi aquela voz dizendo pra mim que ia me matar. E se eu tivesse ficado quieta? E se eu tivesse me sujeitado? Provavelmente eu estaria ouvindo essa voz até hoje, né? Então é isso. A gente não pode obedecer o medo. A gente precisa obedecer a Cristo. E Cristo falou assim: vai e fala, né? Olha, se Jesus fez algo na sua vida, você precisa falar, né? Jesus me libertou, me livrou, então vai, né? Enfim, vamos continuar aqui. Ah, olha que interessante, né? Mais um exemplo aqui para falar a respeito de medo. A Bíblia conta
que o apóstolo Paulo, antes de ir para alguma cidade, ele recebia por revelação tudo o que ia acontecer lá. Então, por exemplo, Paulo ia ser preso em determinada cidade. Uma cidade antes dele sair, o Espírito Santo revelava tudinho para ele o que ia acontecer. E aí, o que poderia acontecer? Ele poderia, por exemplo, ser dominado pelo medo. Ah, vai acontecer isso? Não, não quero não. Então eu não vou, eu vou para outra cidade. Seria muito mais fácil, né? Paulo, você vai chegar naquela cidade ali e você vai ser preso e depois você vai ser morto. Não, mas eu vou. E por que ele ia? Porque ele sabia que lá tinha pessoas que precisavam ouvir o evangelho, né? Então, o medo poderia tomar conta dele e fazer ele fugir, mas ele preferia obedecer à fé do que o medo, né? Então, algumas coisas que Paulo aprendeu, né? E ele fala na palavra pra gente que tem muita relação com isso. Ele fala, por exemplo, viver é Cristo e morrer é ganho. Então, Paulo aprendeu que existe um ganho na morte. Olha só, se alguém considera que essa vida aqui, porque eu tenho família, porque eu tenho um bom emprego, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, se alguém considera que isso é bom, é porque não tem noção de que lá é muito melhor. E Paulo tinha bem essa noção, lá é muito melhor, lá é muito superior, né? Olha, se existe alguma coisa que aqui seja boa, lá é infinitamente melhor. Então, para pessoa entender isso, ela precisa ter muita confiança naquilo que Jesus fez, no sacrifício que Jesus fez por nós. E aí a pessoa vai receber um sentimento de segurança nisso. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? Outra coisa que Paulo aprendeu, a não dar valor à vida dele, a vida terrena, né? Ele fala isso na palavra. Terceira coisa que Paulo aprendeu. Jesus falou para Paulo: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta. Então, o que acontece, gente? Quando a perturbação está insuportável, o que a gente precisa fazer? Quando a tentação está demais, aquela, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa orar e na oração a gente precisa clamar pela graça, porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É exatamente para aquilo que a gente precisa que a graça está aí, né? É claro que a gente não pode evitar que as tentações venham, né? Por causa da nossa natureza corruptível, mas a gente pode evitar cair na tentação. E como a gente evita cair na tentação? Estando o mais perto de Cristo possível, né? Então, por que a gente precisa, por exemplo, levantar cedo e já orar? Por que a gente precisa orar antes de dormir? Gente, exatamente por isso, porque a gente não pode deixar um espaço vago na nossa vida para que o inimigo use isso contra a gente, né? Então, levantou, ora, vai dormir, ora, ora durante o dia. Para quê? Para que você esteja perto de Cristo, né? Eu vi aqui na palavra, em 1 Coríntios 15, mas eu não vou pedir para ninguém abrir. Mas uma das coisas que eu não sei se é a única coisa ou uma das coisas, enfim, Deus sabe, mas uma coisa que pesava para Paulo era a lembrança das pessoas que ele matou, que ele torturou, né? Isso era uma grande perturbação dele. Eu ouso dizer que era esse o espinho na carne que ele falava, né? Então, ele se segurava onde? Ele se segurava na graça. E é o que a gente precisa aprender também. Quando a coisa estiver muito difícil, clama pela graça. Jesus, me dá a tua graça.
Jesus, me dá a tua graça. Está passando por um momento de enfermidade, às vezes a pessoa começa a pensar, meu Deus, eu vou morrer com essa, né, essa enfermidade. Clama pela graça. Clama pela graça. Essa é a resposta, né? E aí, olha que interessante. Olha o que Paulo vai falar lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. É, como eu estava falando, em questão do meu trabalho, eu já tive várias experiências com medo, porque eu trabalho com uma quantia muito grande em dinheiro e o meu medo era em questão, tipo assim, de faltar o dinheiro e eu ter que arcar com as consequências e principalmente em medo em questão ao espiritual. Eu já comentei com alguns irmãos que trabalham lá no shopping comigo que eu sinto que o shopping onde eu trabalho, eu acho que em qualquer outro lugar também, a gente tem uma batalha espiritual muito grande. E por diversas vezes eu tinha essa sensação de que era muito complicado trabalhar naquele lugar, porque o reino espiritual estava muito forte naquele lugar. E como eu estava comentando aí, a, a, a Sibeli falando em questão de Paulo ter a revelação antes dele ir para certo lugar, mas ele continuava com a fé dele para ir para o local, porque muitas pessoas precisavam de ouvir a palavra de Deus através da vida dele. E é exatamente isso que às vezes eu tenho pensado. Se eu estou lá naquele lugar ainda, é porque eu tenho que exercer a minha fé e falar, testemunhar o nome de Jesus Cristo na minha vida. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Olha só que interessante. Eu ia escrever aqui, mas acabei achando melhor falar. Porque veio muito a calhar o seu testemunho, Lude. E é assim, ó, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, Paulo tá falando para Timóteo o remédio dele. Timóteo, o que eu aprendi? Eu aprendi que quando a coisa tá insuportável, eu corro para graça. Quando a minha fraqueza tá, sabe, lá no topo da cabeça, né? Eu corro para graça, porque Jesus falou: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Jesus falou: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, é muito interessante porque a Bíblia diz que todos os irmãos sobre a terra passam pelas mesmas coisas. Se a gente entender isso, aquilo que foi remédio para mim vai servir para outra pessoa, que vai servir para outra, que vai servir para outra. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa abrir a boca e falar. Só isso, né? Olha, não é que a gente já tenha atingido a perfeição, muito longe disso, mas aquilo que é um remédio para nós, que sacia a nossa sede, também vai saciar a sede de outras pessoas. Então, se de repente eu tenho problema com medo, vamos dizer, eu tenho problema com medo, que nem a Lud falou, eu tenho problema com medo lá no meu trabalho. Bom, isso vai ser importante para outras pessoas, porque outras pessoas vão entender que elas podem seguir na mesma direção. Olha, eu tô lá porque é para eu falar de Cristo, então eu vou fazer isso, né? Então é muito interessante isso, vamos dizer assim, é muito estimulador isso. E as pessoas, infelizmente, as pessoas perderam a coragem de fazer isso. Mas eu digo para vocês, não percam essa coragem. As pessoas precisam ouvir, né? As pessoas, vamos dizer, elas estão como um deserto com terra rachada. E aquilo que a gente fala de Cristo é como água que cai e molha aquela terra rachada. Então a gente precisa falar, a gente precisa, sabe? Olha, abre a boca, né? Fala sim, com certeza, é importante. Então, gente, assim como Paulo compartilhou do remedinho dele, e que por causa do que ele falou, eu pude entender. Então, nos meus momentos difíceis, nos momentos que eu tô sofrendo um ataque das trevas, alguma coisa assim, o que eu faço?
eu assumo minha dependência de Cristo, né? Eu fecho a porta do meu quarto, eu me ajoelho e eu começo a falar com Cristo, e eu choro, e eu falo com Ele aquilo que eu preciso, e eu abro meu coração, eu peço a graça, enfim, e ali quando termina aquela oração, aquele sentimento pesado vai embora, porque aquela seta que estava me perseguindo vai embora, né? Então, é isso que a gente precisa fazer, assumir a nossa dependência em Cristo. E a gente começa a ter umas noções a respeito disso. Como, por exemplo, olha, se eu ficar muito tempo sem orar, eu fico mais vulnerável. Então, o que a gente começa a fazer? A gente começa a orar com mais frequência. E ali a gente fica o quê? Mais resistente. Olha, se eu ler a Bíblia, a minha fé vai aumentar. Então, né, a gente começa a perceber essas coisas e junto com isso a gente vai compartilhando do mesmo remedinho, né? Então vamos lá. Tá terminando, tá bom, gente? Não cansa ainda não, tá terminando. Agora nós vamos para o texto que eu diria que é o principal do estudo, né? Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, olha só. Aqui está falando do que Jesus fez por nós, que Jesus aniquilou o que tinha o império da morte, passando pela morte, né? Por isso ele veio como natureza, com a natureza humana, né? Então ele passou pela morte para aniquilar o que tinha o império da morte. Só que qual é a razão das pessoas hoje ainda terem medo da morte, né? Vamos dizer assim. É porque lá no fundo, bem no fundo mesmo, as pessoas ainda sentem, né, o peso do pecado. As pessoas ainda se sentem acusadas pelo seu pecado. Então, eu vou fazer aqui uma analogia, né? É como se a morte fosse, tivesse assim na frente da gente, fosse um rio. E aí, do lado de cá, então é a vida terrena, e do lado de lá é a eternidade. Mas o nosso pecado é como se fosse uma pedra amarrada no nosso tornozelo, uma pedra de mais ou menos 1 tonelada. Então, como eu vou passar por um rio, sendo que eu tenho uma pedra amarrada no meu tornozelo? A pedra vai fazer eu afundar, né? O pecado é essa pedra, né? Na nossa concepção. Só que com Cristo, esse texto aí está mostrando que nós não estamos mais debaixo da sujeição do medo da morte, né? É como eu falei alguns minutinhos atrás, a gente precisa assumir a dependência que nós temos de Cristo, né? Assumir como? Assumir no nosso dia a dia, assumir na nossa cabeça, colocar firme na nossa cabeça a dependência que nós temos nele. Jesus fala assim: olha, ninguém que vem a mim eu lanço fora. Ninguém. Se nós crermos na dependência que nós temos de Cristo, você acha que Cristo vai lançar alguém fora? Não, né? Mas tudo bem. Vamos lá, vamos continuar. João, capítulo 14, versículo 1 a 3, para terminar o nosso estudo. João 14, do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for
e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha só, esse trecho está falando que Jesus abriu o nosso caminho para Deus, o Pai. Que ele fez o que era impossível para nós como pecadores. Então, a gente precisa entender que se tudo acabar, nós estaremos com Cristo eternamente. Então, não existe mais a pedra, né? Não existe mais aquela pedra amarrada no nosso tornozelo para passar pelo rio. Não existe. No lugar de acusação, existe a graça. Então, olha só, ao invés de uma pedra, existe, na verdade, uma boia, né? E essa boia vai fazer o quê? Vai fazer a gente chegar do outro lado do rio em segurança. Então, a gente precisa entender isso. E entendendo isso, é o que Paulo fala assim: olha, vista o capacete da salvação. É um capacete. Por que que é um capacete? Porque ele protege contra os dardos. E aí, hoje, na hora que eu estava escrevendo o estudo, eu fui para minha interlinear do grego, e uma das possíveis tradução para dardo, adivinha qual é? Seta. Então, se nós colocarmos o capacete, né? Se nós vestirmos o capacete da salvação, a gente vai evitar que a seta entre, né? Ela vai bater e vai cair. Ou seja, vai tentar, mas não vai conseguir entrar, certo? Então era isso que eu tinha para compartilhar e eu gostei muito que a Ludi compartilhou aí uma experiência dela e eu quero deixar aberto para quem quiser compartilhar, compartilhe, né? Eu falo das minhas experiências e muitas vezes eu não me sinto à vontade de falar, né? Eu não me sinto assim, vamos dizer, bem, né? Olha, né? Às vezes dá um pouco de vergonha, só que o que que acontece? Se a minha experiência vai abençoar uma pessoa, né? Se vai ensinar para uma pessoa a direção certa, então para mim já é suficiente, né? Então não me importa muito se outras pessoas vão julgar, ai, que besteira, ai, que abobrinha que a Sibeli tá falando, né? Não sei o quê, enfim. O importante é que alguém seja abençoado, né? Então é isso. Então não esconda aí se você já teve uma vitória com relação ao medo, se você precisa de uma oração com relação ao medo, o que você quiser compartilhar, pode compartilhar, né? É como a Bíblia fala, todos os irmãos passam pelas mesmas situações. Então, é isso, gente. Tá bom? Eu oro a Deus para que cada irmão tenha aí as respostas daquilo que precisa, né? E que sejamos libertos, né? Isso é uma coisa muito importante, que sejamos libertos do medo, da escravidão, de tudo aquilo que nos amarra, né? Da ilusão do mundo, da ilusão com as coisas terrenas, sejam elas bens quantitativos, né? Como bens que nos fazem ser ricos emocionalmente, vamos dizer assim, né? Enfim, que toda a riqueza terrena não seja importante para nós, né? É isso. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.